Você vê que negócio engraçado é o presidente Lula, né? Às vezes eu acho que ele é um piadista. Olha o título da matéria, gente. Lula acusa bancos privados de gostar de ganhar dinheiro. Terra Brasil Notícias. Vejam só que interessante. Ele tá criticando aqui, gente, a questão do Copom, que eles vinham baixando, né, a taxa Selic, só que eles mantiveram, né, a taxa em 10,55, 10, alguma coisa. Eles não reduziram. E aí Lula caiu de pau em cima, criticando o Banco Central porque eles não reduziram mais um pouquinho a taxa Selic, dizendo que é o Brasil que impede com isso, né, que, enfim, impede os investidores, né, de investirem no Brasil. O engraçado é que quando você olha a fala de Lula e aí você entra no campo dos investidores, é o contrário. É o contrário. Não é o Banco Central que causa medo aos investidores, e sim o atual governo. A falta de responsabilidade fiscal do atual governo, a despreocupação do atual governo com as contas públicas, os gastos excessivos do atual governo, as altas taxas de juros ou melhor, de impostos que o atual governo tem implementado no último 1 ano e meio, a criação de novas taxas no país, a Shem, por exemplo, o ICMS voltando, nós temos o negócio da desoneração da folha, nós temos aí um outro negócio que envolve as empresas também, do PIS, CONFIS, do PAS, enfim, vocês viram o que aconteceu aí. E aí Lula joga pra cima do Banco Central toda a culpa do país, como se o governo dele estivesse tomando as decisões mais acertadas do mundo. E aí é o contrário. O setor financeiro tá preocupado, o setor financeiro tá abalado. Você vê ele falando como se o setor financeiro tivesse preocupado com o Banco Central. Não, gente. O setor financeiro, pelo contrário, ele esperava que a taxa Selic fosse pausada a queda nesse momento que está. Porque se ela continuasse caindo da maneira que ela vinha e, em contrapartida, com a forma que Fernando Haddad tem conduzido o Brasil, a economia, gente, o Brasil vai entrar numa crise inflacionária. Porque não se reduz juros da taxa Selic pelo bel prazer. Eu vou baixar aqui, vamos baixar. Não, gente, é um conjunto de coisas que envolve o Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda não tá fazendo o seu papel. E aí Lula fica jogando o setor privado contra as pessoas. Porque você pode prestar todo o discurso dele, é aquele papo, não, porque os que estão em cima, é o que nós vamos ver aqui, não querem que os que estão embaixo subam num degrau. Como se houvesse uma briga na cabeça dele e como se essa briga justificasse as ações dele. Lula não fala, gente, de economia, ele fala sempre de uma forma como se houvesse briga. Ele não passa para a sociedade como funciona o mecanismo, porque ele não quer, não interessa para ele que a sociedade entenda como funciona o mecanismo. Porque se a sociedade entender como funciona a taxa Selic, como funciona qual a importância do Ministério da Fazenda, das ações do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, em relação a subir ou descer a taxa Selic, se o povo souber como é que a engrenagem funciona, ninguém vai criticar o Campos Neto. Pelo contrário, a chibata vai cair em cima do Fernando Haddad. Então Lula tem que criar uma imagem de conflito entre ricos e pobres, bancários e operários, né? Para poder as pessoas ficarem presas nessas narrativas e não verem de fato o que está acontecendo. Inclusive, a fala de Lula criticando o Campos Neto virou notícias, né? Foi destaque na imprensa internacional, justamente relatando a questão ideológica da esquerda, né? Em cima do Campos Neto, enquanto o cara faz um excelente trabalho. Bom, para a matéria, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que as nossas lives são... lembrando que o nosso comentário... Lembrando que a nossa chave Pix está no comentário fixado e na descrição. Convido você a ser um patrocinador do nosso canal e ajudar a gente, principalmente nesse momento que nós estamos desmonetizados. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, aqui o seu comentário
ganha voz. Vamos lá? Olha só, um dia após o Comitê de Política Monetária, Copom, decidir interromper o ciclo de queda da taxa Selic, atualmente em 10,5% ao ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a decisão, afirmando que foi uma pena. Em entrevista à Rádio Verdinha do Ceará, ele criticou o nível da taxa de juros e sugeriu que os pagamentos de juros deveriam ser considerados como gastos. Bom, olha só, pra vocês entenderem a situação do negócio. Lula também acusou bancos privados de preferirem ganhar dinheiro com a alta taxa de juros em vez de oferecerem crédito. Então, foi uma pena. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está, olha só, perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juros, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem de ser tratado como gasto, disse Lula. Quer dizer, o cara taxa o cidadão brasileiro, empurra até a pila no gogó do cidadão, um monte de taxação, né? Porque ele é o rei da taxação, desde que ele assumiu, o negócio dele é criar imposto novo, é criar taxa nova, é trazer de volta impostos que eram isentos, né? Cobranças que tinham sido isentas. Mas ele tá reclamando da taxa Selic, que é o que tá mantendo a nossa inflação equilibrada, né? Quer dizer, no gogó do povo é bom, quando aperta o nó pra ele é ruim. Olha só, presta atenção. Eu não vejo o mercado falar das pessoas que necessitam do Estado. Ou eles, ou nós contra eles aqui. O presidente afirmou ainda que os que estão em cima, referindo-se aos mais ricos, não querem que os que estão embaixo subam no degrau. Ele defendeu uma política governamental para melhorar áreas sociais como saúde e educação com gastos necessários. Aí, outro problema aqui. O cara acabou de fazer uns cortes na saúde e na educação. Não, gente, dá pra você entender a lógica desse governo. A culpa é do Campos Neto. Ele corta a educação, inclusive 2024 agora, né? Inclusive agora em 2024, a educação nem vai receber nada. A educação não vai ter verba nova, não. Todo mundo vai ter, mas a educação não vai ter, não. Mas a culpa é do Campos Neto, gente. Um governo gastador, um governo que agora quer porque quer atingir a meta zero na marra, depois de ter, né, entrado, colocado o Brasil dentro de um déficit bilionário, 200 e poucos bilhões de reais nós estamos afundando aí. Aí ele corta da saúde, corta da educação, mas aqui ele fala da educação e da saúde. Quer dizer, quem é o presidente da República, gente? É o Campos Neto ou é Lula? Quem é o responsável por isso? Lula ou Campos Neto? Mas é o eles contra nós. Lula voltou a criticar a autonomia do Banco Central, afirmando que o atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, tem o mesmo nível de autonomia que Henrique Meirelles teve durante os governos do PT nos anos 2000. Fui presidente por 8 anos, olha só, o presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom ou do Banco Central, afirmou. O Meirelles tinha autonomia comigo tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Aí eu me pergunto, se o presidente da República, que segundo o Lula, não se mete na questão do Copom e do Banco Central, se o Meirelles tinha toda a autonomia, como hoje tem o Campos Neto, então por que ele está preocupado com a autonomia do Banco Central? Qual a preocupação dele, então, em o Banco Central não ter nenhuma ligação com o governo? Já que ele não pode, já que o presidente não se mete, já que o presidente não mete o B dele, não faz nada. Porque é só conversa fiada, gente. Só que o Meirelles, eu tinha o poder de tirar, e aí é que tá a chave. Como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos. Aí é que tá a chave do negócio. O presidente não se mete. Mas se tu não fizer o que eu quero, eu tiro tudo aí. É simples assim. Essa é a grande questão do governo Lula. Essa é a questão da bronca de Lula. Ó, eu não me meto. Eu não mando em nada. Mas eu só preciso mandar na questão de botar e tirar. Pronto. Ele não precisa mandar em mais nada mesmo não, gente. Ele só dá a coordenada. Se o presidente... imagine hoje se o presidente do Banco Central tivesse sob a tutela do presidente da República como era antes.
Se o presidente da República tivesse o poder de tirar ele e colocá-lo quando quisesse, vocês acham que o Campos Neto ia estar lá ainda? Não ia estar, gente. A essa altura, Lula já tinha tirado ele. Lula já tinha tirado ele de lá. A nossa taxa Selic realmente teria sido reduzida e provavelmente a gente estava vivendo à beira, se não já tivesse chegado na explosão da inflação, quando você reduz a taxa Selic sem nenhum parâmetro. Países que fizeram isso tiveram uma melhora inicial. Agora, quando a tsunami inflacionária veio, meu compadre, foi uma quebradeira só. Lula questionou a autonomia do Banco Central. Ora, autonomia de quem? Autonomia para servir a quem? Atender quem? Acrescentou. Após 7 cortes consecutivos, o Copom do Banco Central decidiu por unanimidade interromper o ciclo de redução da taxa básica de juros, iniciado em agosto do ano passado, mantendo a Selic em 10,50% ao ano. O resultado era amplamente esperado pelo mercado, agora olha aqui a culpa, devido ao impasse do governo na condução da política fiscal e ao aumento das expectativas de inflação. Quer dizer, Lula culpa o Banco Central, culpa o Campos Neto, mas na verdade a culpa vem do governo, mais especificamente Fernando Haddad. Mais do que o resultado, a grande expectativa dos agentes econômicos era sobre a unanimidade da decisão, especialmente após as críticas de Lula ao BC e ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto. A votação unânime agradou ao mercado após a forte divisão na reunião de maio. Na terça-feira, 18, Lula havia criticado novamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em entrevista à rádio CBN. Ele afirmou que o chefe da autoridade monetária não demonstrava capacidade de autonomia, tinha um lado político e trabalhava para prejudicar o país. Gente, é loucura. Nós temos um presidente da República que precisa... Talvez, será que é por isso que eles compraram aqueles remédios de surto psicótico para o Congresso, para o Alvorada esses dias? Porque compraram lá, né? Um monte de coisa lá, uns remédios antidepressivos, surto psicótico. Será que foi para isso aqui? Lula argumentou que o Brasil precisa de juros mais baixos para convencer os empresários a investir. Você acabou de ver que o mercado achou bom do jeito que tá. Aí ele vem agora aqui e fala que o Brasil precisa de juros mais baixos para os empresários investir. Gente, quem tá ferrando com o investimento dos empresários são as taxas que o atual governo tem implementado. É taxa para tudo quanto é lado. O cara passa mais tempo pagando taxa do que tendo lucro com qualquer coisa. Se o cara vai pagar um funcionário, tem imposto. Se o cara vai comprar um produto, tem imposto. Se o cara vai vender um produto, tem um imposto. Se o cara vai fazer um serviço, tem um imposto. Se o cara contrata um serviço, tem um imposto. Tudo que o cara vai fazer tem imposto nesse país. E a culpa é do Banco Central? Os impostos foram implementados por Lula. Esses dias estava o rolo do PIS, PASEP, do Confins lá, né? As mudanças que o setor empresarial... Meu Deus do céu. O cara vem dizer que mas menino... Citando que a taxa de investimento no primeiro trimestre de 2024 foi de 16,9%. Considerada baixa. A expectativa da maioria dos economistas do mercado financeiro era que o Copom interromperia os cortes da Selic na reunião que começou na terça-feira, 18, e terminou na quarta-feira, 19, mantendo a taxa em 10,5% ao ano. Então todo mundo esperava, só Lula que vai na contramão. Tá aí a matéria. Você vê, gente, que é um presidente que parece que, das duas, uma. Ou ele não sabe o país que está governando, não conhece os problemas que enfrenta, ou desconhece o país e desconhece o que ele mesmo tem feito. Porque é graças à quantidade... Ó, você tá vendo agora aí esse imposto do pecado aí agora, né? Vão taxar refrigerante, vão taxar um monte de coisa aí. Você acha que o cara que investe na cerveja, o cara que investe no refrigerante, o cara que emprega pessoas para produzir esse tipo de
Né? Você acha o quê? Que vai acontecer com esse cara? Esse cara vai sair do Brasil, ou ele vai diminuir o investimento dele, porque vai aumentar os preços, vai aumentar a matéria, tudo vai aumentar, e o cara vai ficar como? Um país que o poder de compra cada dia cai. Vocês acham que a culpa é do Banco Central? Não, gente. Tá aí a culpa de quem? De um governo que só pensa em empurrar impostos, criar meio mundo de impostos. Você viu o negócio da Uber, da 99, né? Essa taxa aí que eles criaram agora aí. Né? Quer dizer, aumentando o preço das corridas, o pessoal desestimulado a pegar o Uber. O cara que ganhava um pouquinho no Uber agora tá ganhando menos, porque além do que ele ganha, tem que dar um pedaço pro governo. A empresa que paga pra ele também tem também tem que dar o tequinho. É culpa do Banco Central? Essas taxações? Comentários pra gente finalizar a matéria. José Aparecido do Couto vai continuar caindo e muito, comentou ele no vídeo. Não tem jeito, desaprovação de Lula aumenta ainda mais Pois é. E do jeito que vai, Lula fala uma coisa, faz outra, aponta outra. Joaquim Cardoso, Juscelino morreu pela ditadura militar, construção de Brasília e não deixaram ele inaugurar. Comentou aqui no vídeo como Lula pode mandar no Brasil sem ele não mandar nem nos próprios ministros. Ele fez aqui um trocadilho, né, com o Juscelino Filho. Bom, tá aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Esse é o nosso Brasil. Um presidente que coloca a culpa da péssima administração dele em quem tá fazendo um ótimo trabalho. Fui.